Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, porque este mês de fevereiro tem perna curta, como se diria, né? São 28 dias. Já, o que me assusta, estamos já praticamente no terceiro mês deste ano. O que não assustou foi o comentário, o depoimento do secretário de Donald Trump, que disse do seu ex-advogado Michael Cohen que mentiu muito e disse coisas incorretas. Essas são algumas das notícias que nós vamos tratar no programa de hoje. Tem outras também. Tem um deputado aqui, gaúcho, que toma chimarrão numa cuia que tem a foto de Bolsonaro. Gustavo Vitorino, e as demais notícias? Pois olha, nos Estados Unidos a coisa começa a ganhar contorno de realidade. Pode sim acontecer o encontro Trump e Maduro. Eu vou falar sobre isso. Maravilha. A velocidade das mudanças e a quarta revolução industrial. Eu vou falar e dedicar o programa hoje uma homenagem, um tributo a um jogador de futebol que ontem o Ruschel falou que tinha sido falecido, foi um amigo meu. Vou deixar um espaço maior para ele, Sadi Schwartz, que fez parte do Virando a Mesa, que foi o programa mais lendário da televisão gaúcha em futebol. Legal. Um restaurante do Rio de Janeiro está cobrando R$20 para deixar o cliente ir ao banheiro. E ainda falando sobre os reflexos da tragédia de Brumadinho, agora o perigo está nas águas do rio. Olha, eu cheguei a derrubar... Sabe o que é isso? Os butiá que caíram do meu bolso. Porque a manchete do Marne Barcelos é algo fantástico. Surreal. Tu podes me contar o que é isso? Eu posso contar, estou aqui com a notícia. É o xixi mais caro da história. O restaurante Fellini ali do Leblon. Aliás, o Leblon está em todas ultimamente, tentativa de estupro, no gaúcho e tudo mais, né? Tem uma placa na porta para... somente nos dias de folia. Nos dias de folia, né? Bom, piorou ainda, porque nos dias de folia que as pessoas precisam fazer mais xixi. Quanto mais se bebe, né? É quando mais se bebe. Bom, o cara quer saber se é a primeira vez tem desconto. Eu não posso acreditar nisso, 15%. Tá aqui. Aonde é nisso? Leblon, restaurante Fellini. Conhece, doutora Roberta, a senhora que é quase uma garota de Ipanema? Não conheço, Magda, mas realmente Ela eu é acho que loira, eles né? precisam rever os seus conceitos. Afinal de contas, tratar bem o cliente faz com que a gente sempre retorne, não é? Não, é verdade, mas eu fiquei pasma com essa. É verdade. Não, e até uma dúvida que estendo ao doutor Vitorino, porque muitos estabelecimentos também aqui de Porto Alegre, região metropolitana, pelo carnaval de rua acontecer nesses ambientes e o pessoal ser multado por em algum momento praticar suas necessidades na rua, os estabelecimentos cobram até para que não exista prejuízo, porque as pessoas vão, quebram, estragam, sujam e acabam desrespeitando e não pagam nada, literalmente. A legislação, ela é individualizada nos municípios. O município é que faz o regramento desse tipo de atividade. Via de regra, vou dar via de regra, alguns municípios é diferente, coisa e tal. Via de regra, o estabelecimento privado, ele tem o direito de reservar o banheiro exclusivamente aos seus usuários e frequentadores. É o direito que ele tem. Quando é um estabelecimento público, aberto, ele não pode fazer isso. Aí vem a diferenciação em que os municípios atuam. O que é um estabelecimento fechado, privado? O que é um estabelecimento comercial aberto? Entenda-se aberto por quiosques, barraquinhas, carrocinhas, food truck. Sim. Quem administra isso não pode privar a pessoa de utilizar o banheiro. Estabelecimentos fechados, restaurantes, por exemplo, o restaurante do nosso amigo lá, Alexandre, o Charim. Não pode uma pessoa passar na frente e entrar dentro do Charim, vim fazer pipi. Não pode. Ele tem o direito de dizer, olha, é reservado aos clientes. Agora, a obrigatoriedade de fornecimento de serviços é inversamente proporcional. Ou seja, quem tem um trailer, um food truck, uma carrocinha, não tem a obrigação de oferecer sanitários. Até porque não teria como. Geralmente não tem nem espaço, né? Claro. Contrário senso. Eu não tenho espaço. Contrário senso, quem tem um estabelecimento fechado tem a obrigação de oferecer.
Por isso que eu imagino, assim, como é que se enquadra dentro das regras da Prefeitura do Rio de Janeiro esse caso que o Marne trouxe. Porque, por exemplo, vamos citar uma churrascaria qualquer do Rio de Janeiro. O sujeito não pode passar na porta, vou entrar, fazer xixi e vou embora. Não. Sim. Olha, entende? É diferente. E tem até alguns estabelecimentos que têm consumo mínimo. Eles colocam numa placa, você deve consumir no mínimo Carnaval 15 é uma loucura reais no para Rio de utilizar. Gente, olha, graças a Deus, eu nunca entrei num lugar desses. Eu acho isso praticamente um filme de terror. Por exemplo, aqueles quiosques na beira da praia, no Rio de Janeiro. Sim. Aqueles quiosques ali. Aqueles quiosques têm os banheiros químicos. Tem. Eles não podem proibir as pessoas de usar. Não pode. Qualquer pessoa, não. Os que estão no quiosque. Não, todas qualquer as pessoas pessoa. podem. E isso até favorece. Ele tem um mas quiosque, acho que tem um se banheiro chama. químico, tá passando a pessoa no inteligente. calçadão, alguém dando uma corridinha, coisa e tal, deu vontade de fazer pipi, ele tem o direito de ir ali, abrir ou entrar na filinha, fazer o pipi dele e sair. O que a pessoa pode fazer é botar alguém para cuidar, por exemplo. No Rio de Janeiro tem os banheiros pagos, eu não sei quanto é agora, Mas Gustavo, eu vou te falar como o olhar de consumidor aqui. Se a gente vai, tá na praia, vê que o quiosque tem, por exemplo, um toalete que tá limpinho, tá com aquela cara de welcome pra gente. O que tu vai fazer? Se o banheiro é limpo, logo Cuidadinho. A cozinha vai estar limpa. Logo, em vez de tu frequentar o vizinho, tu vai frequentar esse. Então, eu acho que isso é uma maneira de atrair público também, cativo. Tu vira, né? Mas o que a gente está discutindo nós aqui, estamos Roberta, discutindo outra coisa. é o direito de cobrar ou não. Pois é, então, mas assim, é que se cobra já é uma evidência de que tu tá sim, dizendo mas assim, você não pode, venha. Mas você não pode cobrar. Esse é o problema. Se ele é aberto, aqueles quiosques do Rio de Janeiro, praia também, eles né? têm os banheiros químicos, eles não podem cobrar. Eu quero te perguntar sobre isso antes que tu vá adiante. Quero que tu continue, mas quero que tu me explique. Esses banheiros químicos são colocados pelo município, então, ali? Ou pelo dono do quiosque. Por isso que eu disse que ele paga? Sim, porque depende da regulamentação municipal. É isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, quando você é feito Mas é um por serviço licitação. que ele está prestando. Não, ok, Mário. São editais, por exemplo. O sujeito coloca edital. Olha, o quiosque do posto 9 de Ipanema, que é o xodózinho lá. Xodózinho. Quiosque do posto 9 de Ipanema. O interessado, para participar, vai ter que disponibilizar um banheiro químico, papapá. E ali no edital diz banheiro químico de acesso liberado. No edital. Diferente do que acontece, por exemplo, aqueles banheiros, Magda, que tem na Barra da Tijuca, que é uma estrutura de cimento armado, que tem uma grade, coisa e tal, e que tem alguém cobrando. Que é como nós temos na rodoviária, aqui em Porto Alegre. É R$1. Você entra, você pode tomar um banho, uma duchinha, cada um fazer tem um preço. o seu pipi, coisa e tal, e... Tá, mas Vitorino, entre Capão e Atlântida, não tem quiosque, não tem bar. O cara quer fazer pipi, vai fazer o quê? Matinho. Moitinha de Mas areia. ele quer fazer outras coisas. E torcer para não ter siri perdido. Mas aí o cara tem que fazer. É um xixi de risco. Sim. Então, assim, você vai pensar se vai fazer ou não vai fazer. Sim. É uma aventura. É uma aventura, fala. Mas ainda sobre esse assunto, temos participações da nossa audiência através do nosso WhatsApp. Sobre o xixi? Sobre o xixi, tá dando o que falar, viu? Porque um telespectador, Barcelos é o cara. José Luiz, ele fala que no camelódromo, no Pop Center, é cobrado o uso do banheiro, sim. E também o Cláudio, de Novo Hamburgo, ele acrescenta, dizendo que existe a diferença também do cliente que está no estabelecimento consumindo normalmente com os amigos e aquele que entra exclusivamente para utilizar, então, o toalete, né? Ele falou que tem essa distinção. Claro, e sem como dúvida. o próprio Vitorino esclareceu, né? Não tem obrigatoriedade. É o seguinte, olha como dá para traçar uma analogia interessante. No centro de comércio popular é cobrado, porque certamente deve ter alguém lá fazendo a limpeza, dando manutenção, fornecimento de papel higiênico, enfim. Sim, pode ser uma empresa que participou de uma licitação, eu não sei, eu estou falando em tese. Tá? Mas, dona Magda, E já no shopping center, que é mais chique, mais sofisticado... Tu pode usar os banheiros. Tá, mas tu tá na rua da praia, caminhando e pintou à vontade. E a vontade é geral. Ué, qual é a praça que tem? Não, na rua, mas tu tá a Praça 3 quadras da Praça Alfândega. Tu não vai conseguir chegar. Na minha casa, pra fazer China. O que tu vai fazer? Tu vai estar numa loja lá, no banco? Poste, antigamente poste. Mas isso não dá multa. E não dá multa. Tem que ter cuidado. Mas pode entrar no banco, dona Pô, Magda? mas também tu tem vontade de fazer xixi no lugar mais inusitado. Mas o cara não tem contingência.
Incontinência. Ele tem continência urinária. Contingência. Olha aqui, a contingência não é... Levar o programa com o Gigi. Tá, olha aqui, ó. Acho melhor tu mudar de pode entrar assunto. onde tu quiser. Tu pode entrar no restaurante, tu pode entrar no shopping, tu pode entrar na loja, tu pode entrar no banco. Se eles vão deixar tu fazer xixi lá, é outro papo. O negócio Entrar, é ser tu sincero. pode entrar. O negócio é ser sincero. Eu não tenho esse problema, eu fico uma noite inteira numa balada e não faço pipi. É mesmo? Tem controle mental absoluto, Ah, mas total. eu quero ser... O cara tem Controle mental. mental. Controle mental interessante. Então tá. É nisso que ele tem o controle, Tá bom. entendeu? É nisso que ele tem o Bom, controle. alguma coisa ele tinha que controlar, controle. Mário Barcelos, tu é um gênio, Mário Barcelos. Não, mas- Olha só, o teu assunto, a tua manchete, se Rendeu. trouxe descontraídamente. Sim, claro. Já rendeu muitos minutos de programa. Dona Magda, Pois não, ninguém senhor lesa os outros com simples palavras. Basta apenas não acreditar nelas. Quem disse essa frase foi um grande filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Ele morava numa Não foi pequena isso. cidade chamada Königsberg, na Alemanha. Era um professor, era um baixinho, feinho, mas que era de uma extrema inteligência. E as Mas não pessoas ganhava acreditam... ninguém também, né? Mas, claro, é por isso que ele era um gênio, né? Ele só Filósofo, estudava. colocava ele toda era, a sua energia claro, no naquilo, pensamento. escreveu com o próprio Fernando Pessoa, que era também um gênio, que nunca casou, que nunca teve grandes relacionamentos, só teve um amor, o Fernando Pessoa, na sua vida. E o Kant dizia isso com absoluta propriedade. Você acredita nas palavras que você quer acreditar. Simples palavras não podem mudar uma vida inteira, desde que você não acredite nelas. Por exemplo, o presidente Bolsonaro afirmou que o ex-ditador paraguai, por 30 e tantos anos, Alfredo Stroessner, era um ídolo no Paraguai. Com certeza era um ídolo no Paraguai, até que foi deposto. Como o Francisco Solano Lopes, o homem mais prestigiado do Paraguai, inimigo do Brasil, que aliás nunca foi contada a real história da guerra do Paraguai, que é a grande vergonha brasileira, além da escravidão. A guerra do Paraguai, se tivesse uma matéria obrigatória nas escolas, eu tenho certeza que muito jovem que está me assistindo, que está nos vendo agora, ficaria decepcionado com o Brasil que foi feito na Guerra do Paraguai. Então é tudo questão de versão. Agora, o que eu não posso tirar do Bolsonaro é que ele não mudou de opinião. Ele continua no mesmo caminho de tudo aquilo que ele disse até agora. Até o momento em que ele vai precisar do Congresso. Sim. Porque agora ele vai ter que ceder ao Congresso. Ele vai ter que ceder ao Congresso. Essa é uma verdade insofismável, não pode se tergiversar sobre ela. Então nós vamos ter muitos capítulos diferentes e o Bolsonaro vai ter que mudar de atitude junto ao Congresso Nacional se quiser ter êxito como presidente. E eu acredito nele. Gustavo Vitorino, vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Eu queria dar Eu também, levei um Gente, susto que eu já- agora que vou te Gente, contar uma onde você tá? coisa. Tô no Enlouqueceram as pessoas, né? Vamos lá. Tô no cante. Tá no cante. Vamos lá, Gustavo Vitorino, teu assunto. Ô Magda, o assunto que foi tratado ontem, até como piada pela imprensa americana, hoje passou a ser visto como uma realidade possível. Isso porque a Secretaria de Governo lá dos Estados Unidos, o secretário americano, disse que não está descartada a hipótese, a proposta do chanceler venezuelano ontem na ONU, quando ele disse que é de interesse dos dois países, Estados Unidos e Venezuela, que o Maduro, Nicolás Maduro e o presidente Donald Trump se encontrem para uma reunião de cúpula. Todo mundo levou na brincadeira, a imprensa americana tratou com chacota, o editorial do New York Times hoje está risível, trataram a coisa, pois de forma surpreendente, hoje o secretário de Estado americano anunciou que sim, a proposta será levada ao presidente Trump, que vai avaliar. Então, aqueles que desenvolveram a tese de que, puxa vida, um cachorro pastor alemão não pode sentar junto com um chihuahua que vai dar encrenca, não é assim. Eu acho que tudo que puder ser feito para evitar a guerra na Venezuela, não é com a Venezuela, a guerra na Venezuela deve ser feito. O que surpreende é que o cara mais xingado pela imprensa americana, o cara mais maltratado pela classe artística americana, é o cara que mais está conversando com inimigos ideológicos ao redor do planeta. O Trump tem daqui a 2 semanas uma reunião de cúpula com a China. Eles vão decidir o quê? Vão decidir sobre os impostos multilaterais que serão estabelecidos entre as duas nações para acabar com a guerra comercial.
O Trump ontem estava sentado lá com o King Fu lá, o King Fungo, King Pung, aquele baixinho lá da Coreia do Norte, lá, o Minion lá. Aquele. O Minion, aquele lá. Estava sentado ontem lá. Há quanto tempo, aliás, eu acho que nunca um líder, um presidente americano sentou com o ditador de plantão da Coreia do Norte para conversar. Pois o Trump está fazendo isso pela segunda vez. Aquela encrenca da Crimeia lá, o Trump conseguiu resolver, a Rússia queria invadir a Ucrânia, ele e o Putin se entenderam, fizeram negócio, a Rússia ficou com o porto da Crimeia e a Ucrânia vai bem, obrigado. Sebastopol, porto de Sebastopol. Acabou a encrenca. Sabe, aí, agora esse negócio aqui da Venezuela, ninguém vê uma luz no fim do túnel, surge uma proposta que foi tratada como piada e o secretário de Estado americano diz que sim, é possível. Vai ser uma decisão pessoal do presidente. Então, a sensação que eu tenho é de que o segmento jornalístico não é só no Brasil que está em crise, não. No mundo inteiro. Porque se você assistiu o noticiário hoje da Fox, da CNN, da CBS, da NBC, você vê pau e pau no Trump o programa inteiro. Né? Aí você, aqui, as nossas emissoras coleguinhas aqui, você vê... pau e pau no Bolsonaro, o tempo todo é jornal, é pau e pau no Bolsonaro. Sabe o que eu estou torcendo? Antes diziam, porque o Bolsonaro vai ser um Trump americano. Eu estou torcendo que ele seja um Trump brasileiro. Estou torcendo que seja. Sabe, tu me deve uma janta. Aqui, ó, 3 já esqueci, prescreveu. Olha aqui, ó. Deixa só ele continuar o assunto. A economia americana, eu vou encerrar com uma frase só. A economia americana cresceu 3,6%. Ela não cresceu isso nos 2 governos Bush, não cresceu isso no governo Obama e não cresceu isso no segundo governo Clinton. Só cresceu no primeiro governo Clinton, que fez ele se reeleger. É fato. O Trump, no primeiro ano, fez o PIB americano subir 3,6%. Gente, 3,6% é o nosso PIB. O nosso tá O cara fez... Não, eu digo o tamanho. Sim, o tamanho, né? O tamanho, a quantidade de bilhões de dólares. Se você me perguntar quanto dá isso em reais, eu vou dizer todos os reais possíveis e imagináveis. Então, sabe, está na hora da classe artística, sabe, os lacradores da classe artística e os jornalistas pararem um pouquinho para pensar e ver onde é que a gente quer chegar como país. E essa é a proposta que eu faço aqui. Eu sou um crítico do Bolsonaro quando ele erra, os ministros dele fazem lambanças, fazem as bobagens. Os filhos também se metem. Eu sou crítico. Assim como eu sou crítico do PT, do PSOL, do PCdoB, do PQP, do Diabo que Carregue. Eu critico quem tiver que criticar. Tá na hora do bom senso. Tá na hora do bom senso. Mas assim, as divergências de toda a linha da imprensa americana contra o Trump é por uma razão que ele também bateu muito na imprensa. Então, ele tratou a imprensa com descrédito, com desrespeito, que aqui no nosso país, o nosso presidente atual não fez. Roberta, ele olhou de frente pro jornal. Ele pensou assim... Mas tu acha que ele fez errado? O Trump, no meu ponto de vista, sim. O Bolsonaro, não. Porque o Bolsonaro não fez o que o Trump fez, mas entendeu? Como então, não? É a mesma coisa. Os dois estão desmerecendo a mídia. Que é isso? Os dois fizeram a coisa certa. O conceito do Trump foi o seguinte, se é inimigo, eu prefiro olhar de frente. Eu não quero que ele fique do meu lado. Eu prefiro olhar de frente pro inimigo. Claro. Foi o que o Trump fez e foi o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro, na campanha dele, detonou a Folha de São Paulo, a Globo, as organizações Globo, detonou todo mundo na campanha. Ele disse, não quero vocês como amigo, eu prefiro vocês como inimigo, porque assim eu vejo vocês de frente. Que é uma coisa inteligente, E o Trump fez a mesma coisa. O Trump, quando deu aquela entrevista na CNN... Aquela entrevista, ele anunciou a candidatura dele. Quando ele saiu candidato republicano, a CNN fazia uma entrevista dele. O Trump disse pro repórter entrevistando ele na CNN, ele disse pro cara, ele disse, olha aqui, eu não quero que você me trate bem, seja meu amiguinho, eu só quero que você fale a verdade. Exatamente. Agora, isso parece ser muito difícil para vocês. Dona Magda, o cidadão tem razão aqui, mas me deve uma janta, porque eu fui o primeiro a dizer que o Trump ia ganhar. Foi. Primeira foi o Marne sabe. Tu sabes que tu vai pro anuário desse E o Bolsonaro também. Eu sou talvez um dos poucos artistas popstar da mídia gaúcha, só porque eu sou o único cara que tem estilo. Eu tenho 12 imitadores no interior do estado. O Paulo Sérgio Pinto conhece um em Cachoeira, o cara que disse que ele é o Chicão Tofani. Eu estilo roupa preta, óculos e 2 relógios, blá, blá, blá. Essa é a história toda. Então eu vou dizer o seguinte, eu sou o artista que não gosto de artista. Hoje eu fui convidado para ir numa festa que eu fazia para mim, num bar de artista.
nem vou citar o nome do bairro, você diz elegante. Não vou porque o artista é muito esquerdista, ideias, blá, esse rolo. Essa semana, 2 eventos me chamaram a atenção. Um Oscar, que é o anti-Oscar. Não é para os americanos, é para os chicanos, brasileiros, mexicanos e etc., que moram em Los Angeles, Miami, Nova York. Lá não mora americano. Os americanos, o verdadeiro americano é do centro dos Estados Unidos. Criticaram, fizeram uma apologia ao racismo, toda aquela história. Depois, um democrata, essa semana, disse que o Trump está duro. O Trump duro. Que ele quis ser presidente da República para fazer dinheiro. Meu Deus do céu, Nova York deve ao Trump. Trump Tower, Atlantic City, tudo isso o Trump fez Nova York ser a cidade mais fashion que existe no planeta, sabe? A minha ex-mulher, quando se separou de mim, ela perguntou para mim, Chicão, qual é o lugar que eu devo ir? Querida, Nova York. E foi para Nova York. E é sucesso em Nova York. Só que ela mora em Nova Jersey, que é mais barato o alugar. E eu quero agregar a todos esses teus créditos e a todos esses teus elogios. E é real. O fato de que tu és uma pessoa muito humilde. Tu não é nem uma humildade. Não, inclusive isso. O WS, que é considerado o maior produtor musical, está fazendo medley. A ex-mulher dele, porque realmente tomou uma decisão acertada. Não, mas querido, pra mim, é uma Ferrari que eu troquei pra uma Lamborghini. Que isso? A questão assim, mas como é bom o cara levar um pé e no outro dia trocar. Todo mundo quer isso, trocar de camisa toda hora. Se você levar um pé, troque o carro que resolve. Não, mas, dona Magda, o WS, queria mandar um abraço pra ti, teu admirador. Ele vai fazer um medley. O WS, que é um produtor musical, é um DJ conhecido em Porto Alegre, ele vai fazer um medley. Eu vou ser o primeiro livro a ter um medley. Todas as músicas que circularam no meu livro... Vai ser o primeiro escritor que terá o seu livro, compra o seu livro medley. Ficou melhor. Tem uma senha, tu entra na internet e vê todas as músicas que em 35 anos eu mandei pra televisão. Isso é maravilhoso. E ele vai mandar pra você isso, uma trilha sonora. Um livro com trilha sonora. Um livro com trilha sonora. Não existe isso. Ana Carolina. Além de inteligente, ele é muito bonita. Deixa eu só falar uma coisa aqui séria sobre esse assunto. O quê? Eu sei que você está falando... Olha só o jeito que ele fala, pai. Parece que é o padre que está executando o cara. Não, agora ele quer voltar ao sério. É que eu vou te executar agora e vai doer. Olha aqui, ó. Fala pro teu DJ para ele tomar cuidado. Porque os escritórios de arrecadação têm monitoramento em todos os estados. Ele transfigura a música. Justamente ele pega uma rolar e faz música eletrônica. Pelo menos tocar o original. Tá bom. Se o autor pega o negócio... É a voz do contra daqui. Não é a voz do contra, eu tô te alertando. Ele sabe tudo isso. Amei isso. Eu tenho um aplicativo para ver as músicas. Achei fantástico. Tu vê Blade Runner, ainda o título, mixado com Love Story for Blade Runner, a música mais tocada nos motéis nos anos 80. É uma coisa inédita. A Magda vai se inspirar, ela vai se lembrar, Magda, de tantas festas. Querido, olha, tem umas coisas que eu não quero mais me lembrar. Terminou o horário comercial, vamos avançar. Não terminou o horário comercial, não. Eu quero aproveitar este momento. Agora, a frase de ontem foi do vice-presidente da nossa rede, o querido Paulo Sérgio, que eu contei uma coisa pra ele, disse assim, Chicão, isso é mentira tua. Ele disse assim, pô, mentira, eu vou mentir pra ti, mente, porque a mentira prescreve. Eu achei genial do Paulo Sérgio. O cara dá um aplique e prescreveu. Eu quero dizer a vocês o seguinte, nós todos aqui do nosso programa... primeira coisa, Carla Krieger não está no programa hoje, porque como vocês... Vou dar uma explicação técnica. Você sabe que ela não trabalha às sextas-feiras. Eu, a partir desta sexta-feira, estarei em férias por 10 dias. E aí, Carla Krieger vai me substituir durante todo este período, inclusive nas sextas-feiras, que ela não trabalha. Então, ela está compensando uma sexta-feira no dia de hoje. Já o querido... Ruxo, depressão total. Brigou com a namorada. Então, tá na bebida. O Ruxo tinha um compromisso de lazer, não vou mentir pra vocês, e foi cumprir o seu compromisso chorar. de lazer. E tudo isso porque eu vou sair de férias 10 dias. Então tá todo mundo correndo um pra cada lado pra não ficar... Isso foi ensaiado. A dona Magda Beatriz, por ser uma pessoa educada e discreta, ela cumpriu o script ensaiado. Nós vamos falar a verdade. O doutor Ayrton Ruxo pediu o endereço do médico e colocou a bundinha de plástico. Que isso, Gustavo? Não faz assim. Metacrilato foi usado. Metacrilato. 50 ml em cada lado. Isso, vai voltar com as bochechas desse tamanho. Mas por que ele estaria usando esse recurso? Ele está porque ele foi pro mercado agora. É uma tábua. Rapaz, que levou uma raquetada do Rafael Nadal atrás. Entrou pra dentro do bumbum e ficou triste o bumbum assim.
Olha, eu vou dizer uma coisa. A pior engraçado. coisa que tem, quem sai nesse programa pra fazer uma folga perde toda a moral. Sai de folga, mas perde toda a moral. Porque eles fazem horrores com as pessoas. Fiquei 2 semanas afastado, me destruíram. Me casaram com uma vaca. Uma no vaca. Inter. Sério? Uma vaca. Falando nisso, E depois a te fizeram Mary, a vaca. no rolete. o seu Marne Barcelos, eu quero fazer uma reclamação aqui. Olha que tá a aqui, direção da denúncia. Rede Pampa. O seu Marne Barcelos hoje deu a notícia daquele casamento que faltou comida e virou uma ação judicial que foi procedente. Falamos ontem. E o seu Marne Barcelos, maldosamente, hoje de manhã, no programa dele na Rádio Pampa, disse que faltou comida porque eu fui um dos convidados. Eu quero dizer... É bem provável. Eu quero dizer... É bem provável. Eu quero dizer que isso é uma inverdade. Vide as fotos que nós fizemos no último final de semana, quando estivemos na festa da Cirlei Correia, uma amiga, enfim, dará. O prato do Gustavo Vitorino e do Ruschel era assim, ó, tinha um montinho assim, ó, parecia um... Eles tiraram 47 fotos minhas, em 46 eu tava com um prato na mão. Mas eu comecei tudo isso, que dando explicação dos outros, para pedir que todos nós que estamos aqui, representando os demais, mandemos um beijo para um casal que assiste o nosso programa sempre, estão sempre ligados na Atualidades Pampa, que são a Liliane Schmidt e o Márcio Fleck. Beijo pra vocês, obrigada pela companhia e que estejam sempre conosco, que eu espero que vocês gostem do nosso programa. O que não gostar, avisa que é pra gente arrumar, senão a gente dança. Não é? Tem uma musiquinha que faz, senão a gente dança. Magda, você sabe que as boas ideias, às vezes... Mas surgem. deixa os outros querem falar lá. Não, deixa, eu vou falar uma coisa séria agora. Tá. Não, mas o que eu ia falar... A Ana tem uma coisa. A Ana Nós quer vamos falar falar? sobre isso Tá. ainda, daqui a pouquinho. Fale, Ana. A gente pode escolher aqui, vou pedir teu auxílio, porque continuamos falando de Venezuela, porque o autoproclamado presidente da Venezuela, o Guaidó, esteve hoje aqui, conversou com o Jair Bolsonaro para justamente entender de que lado o Brasil vai se posicionar. O Brasil, o Bolsonaro, que já declarou que apoia Guaidó, e eles tiveram uma conversa dizendo que será os esforços rumo à democratização da Venezuela e que o Brasil estará junto nessa batalha, que não irá, então, economizar esforços e apoia até... O Guaidó falou sobre a situação, dizendo que se sente perseguido pelo Maduro e que, apesar das ameaças de mortes aos seus familiares e entes queridos, ele pretende voltar até segunda-feira para a Venezuela para, então, tomar o poder. Foi uma conversa de uma manhã inteira, uma reunião muito séria. Depois eles deram uma coletiva para a imprensa no Palácio do Planalto, tudo muito bem estruturado, e teve protesto, por incrível que pareça, a presença do Guaidó aqui exatamente na Praça dos Três Poderes. Alguns manifestantes se reuniram para defender o Maduro e alguns para defender o Guaidó e a decisão do Bolsonaro, porque a gente sabe que já saiu de uma crise política para uma crise humanitária. O Maduro, segundo as palavras do Guaidó, vem queimando suprimentos de comida, e não somente os que são enviados para a Venezuela, mas também o que tem ainda em supermercados e até mesmo em hospitais, agravando ainda mais as denúncias que nós recebemos através de vídeos, porque as redes sociais estão sendo muito importantes para denunciar o que acontece na Venezuela, e o Maduro quer esconder. A gente falou de um próprio repórter que, quando questionou das pessoas comendo lixo, mostrou o vídeo, ele foi então convidado a se... Não convidado, obrigado a se retirar, foi preso, o material foi confiscado dos jornalistas. Então, uma situação muito complicada, e o Guaidó não vai ficar muito tempo aqui no Brasil. Ele já vai, então, amanhã, na sexta-feira, para o Paraguai, a convite do presidente, para também prestar esclarecimentos e pedir apoio. O Bolsonaro diz que vai apoiar, e o Maduro ainda não deu um discurso, não se manifestou a respeito desse encontro. Ele ainda se mantém afastado, não quer entrar em conflito, porque a gente fala que o próprio Trump pode ser uma pessoa que vai conciliar esses assuntos e vai ser o responsável por pacificar as relações políticas aqui na América do Sul, pelo menos. Muito bem. Tu sabe que sobre ainda algumas coisas sobre Trump e Bolsonaro, enfim, o nosso telespectador Luiz Armando Xavier Appel diz o seguinte: contrariamente ao que pensa a bancada, é impossível pensar em um mundo e um Brasil positivo sob o comando de Trump e Bolsonaro. O retrocesso foi implantado. Da sociedade que valorizava a cultura, virou a sociedade que valoriza o uso das armas. Tem que rir, desculpe. Não, mas pode rir e pode responder. Outra coisa, querida Magda, os esquerdistas e artistas lacradores criticam o Bolsonaro por medo de perder algum benefício ou medo de que ele, Bolsonaro, faça um bom governo. Abraço, Fabiano, do Jardim Botânico.
Pode responder. Ainda sobre Eu esse apenas acho que é uma critério... mensagem que tem uma coisa, essa coisa lá de atacarem o Guaidó. Se Guaidó é o Bial, eu esqueço o nome do cara. Guaidó. Tá, então, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Essa coisa de dizer que ele se autoproclamou, isso é um erro. Exato. Isso é um erro, ele não se autoproclamou. Ele é o presidente da Assembleia. A Constituição venezuelana Exatamente. diz que, Ele é presidente em do caso Congresso. de invalidade, e a Assembleia, o Parlamento venezuelano anulou a eleição. Anulou a eleição. E em caso de anulação da eleição, o presidente do parlamento automaticamente será declarado presidente temporário até que novas eleições sejam convocadas. Então ele não se autoproclamou. Ele cumpriu a Constituição que o próprio Maduro não cumpre. Exato. E, Gustavo, o Maduro é tão maluco que quando ele Aí virou tem o Zé de Abreu aqui que disse, vou me declarar Mas presidente. o Zé de Abreu, coitado, Zé de Abreu, com todo o respeito que eu tenho até pelo pelo próprio ator e vídeo, pela pessoa, não tem como tem levar umas em coisas que não consideração. combinam mais, sabe? Estão fora Os símbolos do... nacionais são super importantes, né? E o Maduro, quando virou presidente da Venezuela, ele é tão obcecado pela esquerda que há, entre os símbolos da Venezuela, um cavalo virado pro lado do direito. E ele mudou esse símbolo. Ele mudou a Constituição para mudar pro cavalo Só pra olhar mudar o pra cavalo. esquerda. Ou seja, ele não gosta da foto dele pro lado direito. E até sobre Só pode ser a foto dele, não o Isso cavalo. é curiosíssimo, entre outras Autorretrato. aberrações. Autorretrato. Fale, menina. E ainda sobre essa questão, o Guaidó também fez denúncias dizendo que existem mais de 1000 presos políticos, então, que foram presos sem explicação, sem, de fato, um esclarecimento, e também pessoas que estão sendo convidadas a saírem da Venezuela de uma maneira pacífica e foram ameaçados, se não, de fato, tomarem providências para sair do país, serão perseguidos e presos. Ele também falou, e nós trouxemos aqui a própria informação, de que as tribos indígenas, elas também estão ameaçadas, eles que já fizeram reféns alguns militares da fronteira, solicitando a abertura da fronteira, e o conflito que acabou aí em 3 mortes e uma dezena de feridos pela própria Reuters, que é uma agência de informações, porque o Maduro disse que esse conflito não aconteceu, mas recentemente 2 ambulâncias chegaram, então a fronteira brasileira solicitando atendimento, então uma situação bem complicada. E ainda sobre a manifestação dos nossos ouvintes, Sim. até uma das campanhas do Bolsonaro e que ele está cumprindo foi tirar o Uma das incentivo promessas. cultural, Sim. que infelizmente a gente perde de um lado, mas esperamos que esse investimento, e acredito que o Bolsonaro vai justificar, será então colocado em hospitais, projetos de educação que possam, segundo as próprias palavras e o intento dele, ter mais retorno do que de fato esses incentivos culturais. Falando em coisas boas, vamos seguir falando de coisas boas, Gustavo Vitorino, porque a gente gosta de dar notícia boa para o nosso telespectador. E eu acho que as notícias boas podem ser acompanhadas também pelo direito que você tem de se divertir e principalmente oferecer diversão. Seja para os amigos, seja para os seus colegas de trabalho, para a sua empresa. Sabe por quê? O torcedor do Grêmio tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, que é empresário e que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos. Amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação lá mesmo no local. Além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Vou repetir, comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones 51 Porto Alegre, 3091 9676 ou, perdão, 3092 9676 ou 3092 9677. Muito bem. Doutora Roberta, sua manchete, por favor. Pois, Magda, a velocidade das mudanças estão cada vez maior. A primeira revolução industrial aconteceu depois de 18 séculos, que foi a máquina a vapor. Pois 100 anos depois, a segunda revolução industrial aconteceu através da energia elétrica que foi criada e que isso mudou a nossa realidade. Aí, 50 anos depois, veio a terceira revolução industrial, que também modificou muito o dia a dia de todo o planeta, que foi a automação.
Atualmente, nós estamos na 4ª Revolução Industrial e nada mais é do que a integração entre o físico e o virtual. Possivelmente, a gente vai entender o que isso significa na prática depois que a gente tiver na 5ª Revolução Industrial, que possivelmente não vai demorar muito, porque as mudanças estão acontecendo absurdamente rápidas em razão da nova tecnologia. E com isso, o que a gente precisa? Desenvolver, acima de tudo, o conhecimento, o aprendizado voltado para a criatividade, para o empreendedorismo e a sustentabilidade, mas numa visão mais integral. Então, a gente fala muito hoje em dia sobre não vamos julgar pelas manchetes. Ontem nós estávamos tratando sobre esse assunto. E isso vale para tudo na vida. Quanto mais a gente integrar os conceitos, integrar as dinâmicas. Então, por exemplo, muitas vezes o que o médico vai estudar, possivelmente um engenheiro da área de tecnologia também vai estudar. Porque todas as disciplinas estão hoje em dia integradas. Nós estamos num novo momento, precisamos de novos olhares. Eu achei isso muito interessante, porque segue muito na linha do que a gente tem falado essa semana sobre as novas perspectivas do emprego, do trabalho. Ontem nós falamos dos robôs. Então, tudo isso é mexer com a nossa consciência, né? Muito bem. Oi. O prefeito de Porto Alegre hoje enfrentou um revés. O Simpa conseguiu uma liminar na justiça, impedindo a votação da mudança do regime dos trabalhadores municipais, funcionários públicos do município. Algo semelhante ao que aconteceu com os do Estado. Não, né? não, o do Estado, eles fugiram da segunda votação, porque na época o gringo não tinha os votos suficientes. Não, eu digo, mas as mudanças... exemplo. As mudanças semelhantes. Isso que eu quis dizer. Falamos do estadual, agora municipal. Redução de benefícios, enfim. A decisão da Justiça é de que faltava uma assembleia, não sei para quê, mas se está previsto na lei que se realize essa assembleia. Então o prefeito vai realizar essa assembleia e a ideia é levar a plenária da Câmara de Vereadores dia 27 de março a votação dessa lei. É uma lei parecida com a do Estado, como a Magda disse, que retira alguns benefícios do funcionalismo. Uma tentativa de equilibrar, porque existe um crescimento vegetativo da folha de pagamento do município que é assustador. Eu falei ontem aqui, o Estado tem isso também. Aquelas incorporações, aqueles avanços, triênio, quinquênio, seu Enio, o Enio Andrade, os Enios que tem lá, vai acumulando de tal forma que mesmo que o município ou o Estado não contrate ninguém, a folha no ano que vem incha uma barbaridade. Então, assim, esse crescimento vegetativo precisa ser estancado para que exista a mínima condição de se tentar pagar em dia. Então, é isso que o prefeito está tentando. Claro, o Simpa, o sindicato dos municipários, é contra porque ninguém quer perder benefício, ninguém quer perder vantagens. Então, faz parte dessa disputa política, é aguardar os próximos capítulos. Falando em ninguém quer perder oportunidades, eu quero responder o WhatsApp, o Face, da nossa telespectadora Maria Tereza Prado. Porque eu acho que é o sentimento e a manifestação de alguns. Sentadinha na minha poltrona, confortável, esperando ansiosa por vocês, já comecei a ficar triste. Sabe por quê? O carnaval está chegando. Conclusão, não vai ter o meu programa preferido. E aí, turma, vou sentir muita falta de vocês, 1000 beijos, agora vou assistir o programa. O seu Ruschel já desapareceu, kkk. Pois eu quero dizer para a dona Maria Tereza Prado e para todos os telespectadores que nós não vamos abandoná-los. Nós estaremos aqui todas as noites nesta folia que é o nosso programa, né? Um grande carnaval também, cada um do seu jeito, mas nós estaremos aqui todas as noites, como fazemos no resto das semanas, sempre com o nosso Atualidades Pampa. Nós não vamos deixar de apresentar o nosso programa. Marlon. Dona Magda, a década de 30 se notabilizou pela chamada Era do Rádio nos Estados Unidos. Em Nova York surge um radialista, um jovem radialista, naquela época era magro, magrinho e tal, com um vozeirão maravilhoso, aquela voz do rádio. E ele inventa um programa de rádio numa das principais rádios de Nova York. Ele pega uma peça, um livro do Wells, H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, e teatraliza
esse fato, esse livro maravilhoso. Bom, ele coloca sonoplastia e faz brigas, os marcianos estão invadindo a Terra, atenção, perigo e tal, e a população sai à rua desesperada, porque o programa, sim, um pânico total, porque o programa alertava as pessoas, os marcianos estão chegando, e as pessoas olhavam na janela e tal, e isso tudo. Ele, vozeirão, aquela voz, aquela credibilidade, etc., era simplesmente um programa de rádio. Surge o mito Orson Welles, que se consagra através do cidadão Kane, que conta a história do Hearst, o maior empresário de comunicação dos Estados Unidos, dono de rádios e de jornais mais poderosos da época nos Estados Unidos. E hoje, conversando com meu amigo Carlos Baranzelli, a respeito desta obra, eu trouxe aqui uma encomenda de 1 ano atrás, Shakespeare por Welles, por favor. São 3 filmes fantásticos que estão nesse box. O primeiro filme é Otelo e sua Desdémona, que é um filme realmente maravilhoso, que é uma peça do dramaturgo William Shakespeare. Macbeth, que é outro clássico, e finalmente, eu nunca lembro o nome, Toque da Meia-Noite, que é outro genial, que conta a história de um nobre sanguinário, como os nobres eram sanguinários na época do absolutismo. Então eu recomendo para você que gosta de cinema, porque assistir esse teatro com cinema, porque esse é um teatro de cinema, não é apenas uma peça do Shakespeare que colocaram câmera lá para fazer um filme. Não, ele coloca cinema dentro das peças de Shakespeare. Eu não assisti porque eu recebi hoje, não resisti à tentação de mostrar para o telespectador que adora cinema e que adora cultura. Então eu recomendo William Shakespeare na experiência e no talento de Orson Welles. Vai dar o que falar. Falando em telespectador, o nosso telespectador Sérgio... Chato é o senhor. O filme é chato. Ah, bom. Mas o senhor é chato. Mas o senhor também, é isso que você diz? O filme é chato, mas o senhor também. O filme é muito chato. O nosso telespectador Sérgio Goulart. Tu tá pegando a doença, tu tá pegando o vírus desses guri aqui dessa eu fico revoltado porque tudo que eu falo, se eu falo no Sinatra, é desafinado. Não, o Sinatra canta bem. O que é isso? O senhor falou aqui que ele semitou. Sabe o que é isso? Não, Isso chama inveja. Não. Inveja. Roberto Carlos, ele já disse que tá acabado. Ah, o Bob Charles é chatão. Bob Charles chatão. Aquela canadense maravilhosa. A canadense maravilhosa do Titanic, do Titanic. Celine Dion disse que é um lixo a mulher cantando. Não, o lixo é chata. Olha, ok, vamos voltar ao nosso programa. Isso é problema de vocês. Problema de vocês. Nós temos um outro problema, um outro assunto aqui. O nosso telespectador Sérgio Goulart diz o seguinte: vem cá, o que aconteceu com o deputado Luiz Augusto Lara, hein? Pois olha, senhor Sérgio Goulart, o que aconteceu com o deputado Luiz Augusto Lara é que ele, junto com o seu irmão, Divaldo Lara, prefeito de Bagé, viraram réus por suspeita de abuso de poder político e econômico. O Luiz Augusto Lara, hoje presidente da Assembleia Legislativa e segundo na ordem de preferência para o governo do Estado, fica surpreso, né? É o segundo da linha sucessória e se tornou réu por... politicamente, não... como é que se diz? Profissionalmente dizendo, por abuso de poder político, econômico e de autoridade na eleição do ano passado. A acusação é que ele e o irmão coagiram servidores a usar máquina do município em favor da campanha do parlamentar. E são aquelas coisas, encontros, contribuições, enfim, esta é a acusação. Mas aí, Magda, olha só, eu não tenho procuração para defender o deputado Lara, mas vamos deixar bem claro, essa é uma acusação muito genérica. Sim. É do tipo, usou a máquina. Como assim? Tem que provar. Tem que provar. É uma acusação muito genérica. E, além do mais, tem que ver que, hoje em dia, essas delações premiadas têm que vir acompanhadas de prova. Não basta eu chegar lá e dizer, o Marne Barcelos é milionário. Não, eu tenho que provar. A delação premiada, ela parte do princípio de que você está depondo armado, acompanhado de provas daquilo que você está dizendo. Então, o sujeito é funcionário da Prefeitura de Bagé. Pois é, o prefeito disse para votar no irmão dele. Para aí. Não, você vota em quem você quiser, sozinho lá. Para você fazer uma denúncia dessa, para você condenar alguém por isso, você tem que ter provas.
Então, por enquanto, tá... E o que era a justiça, especificamente o procurador federal Luiz Carlos Weber? Ele pede a cassação do mandato do deputado e a inelegibilidade dele e do prefeito de Bagé, seu irmão, por 8 anos. Isso é normal, faz parte do pedido. É o pedido. Bom, o deputado Luiz Augusto Lara, através da página da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, colocou a sua posição oficial a respeito desta ação de investigação judicial eleitoral. Abre aspas. Em momento algum, fui ouvido ou convidado a me manifestar em juízo. Pela primeira vez, terei a oportunidade de defesa sobre esses fatos caluniosos e de injúria que ligam a minha candidatura a esse enredo fantasioso. Vou apresentar judicialmente as provas de que não houve nenhuma irregularidade e buscarei o meu direito pelo dano moral. Respeito às investigações e o devido processo legal, mas a judicialização da política se tornou estratégia de alguns partidos. Em função de interesses políticos locais, essa representação, apresentada inicialmente pelo PSOL ao Ministério Público Eleitoral, tenta construir um desgaste à minha trajetória. Tenho uma vida limpa em mais de 25 anos de vida pública, sendo secretário de Estado por 3 ocasiões. Nunca sofri qualquer apontamento ou condenação. A verdade será exposta e os fatos esclarecidos. Fecha aspas. Só em ser assinada a denúncia pelo pessoal já se explica. Eu também quando li a denúncia, porque na matéria não sai. Inicialmente não diz que é do pessoal. As instituições constroem a sua credibilidade pela sua história, pelas suas atitudes e iniciativas. Um homem também. Um homem também. Então, quando eu digo que a denúncia encaminhada pelo pessoal já entrou, entendeu? A credibilidade já está. E, Gustavo, nós temos a honra, né, que somos um dos 6 estados na nossa federação que não temos nenhum deputado, não estadual, deputado federal sofrendo qualquer processo crime. Porque dos 30 partidos que nós temos hoje no Congresso Nacional, 17, ou seja, metade mais 2, tem pelo menos um deputado federal réu em processo criminal. São crimes penais e crimes eleitorais. Calúnia, difamação, injúria, tortura, ameaça, violência doméstica. O estado que tem mais deputados respondendo é o Ceará, com 6. Eles têm no total 20 deputados federais. Os 27 estados da federação, então, como eu falei, apenas 6 não tem nenhum deputado. Além do Rio Grande do Sul, o nosso estado, com muito orgulho, também o Acre, o Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte e a Rondônia, que está agora tão em voga. Magda, Ana, a nossa audiência é qualificadíssima aqui no Facebook, no Instagram. Lembrando, estamos em todas as redes sociais, você nos segue lá, acompanha as nossas novidades. A Sônia Correia, ela tem uma prima que mora no Rio de Janeiro e frequenta o espaço que o Marley trouxe, né? E ela fala que o Fellini não cobra nada dos clientes, mas foi uma medida adotada porque os clientes, na época do carnaval, iam até o estabelecimento, acabavam estragando os banheiros, utilizando de forma indevida. Então, se criou essa iniciativa para evitar que as pessoas, de fato, acabassem prejudicando o estabelecimento, mas também os clientes que ali estavam desfrutando. Também um abraço para Ana Maria Penha e a Ana Maria Rocha da Silva, que elogiam que hoje o programa está maravilhoso. Dona Magda, eu quero agradecer, porque não é só o Vitorino que ganha camisa. Não? Não, eu também ganhei da Dona Yara? Dona Yara. Olha que não, então bonita. deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha que eu camisa tive o prazer de conhecer a Mostra Yara, camisa, a tia então. Yara, neste final de semana na praia. Ela é apaixonada pelo nosso programa. Já virou tia da bancada. Em especial por você. Porque você é culto, você é inteligente, você é educado. A tia Yara é tua fã de carteirinha. Ela tem 106 anos. Não, senhor. Não, senhor. O senhor não ofenda a minha família, doutor Vitorino, senão a coisa vai ficar feia. O senhor Vitorino,
elogiar o Mário desse jeito? Não, o show Vitorino, ele tem essa mania. Eu não entendi. Olha, aqui a produção está me perguntando como é que eu conheci a dona Yara no final de semana, não pode ser. Claro, estivemos na festa da Cirlei, fui com a convite da dona Magda, então aproveitamos porque estávamos muito próximas da festa. Agradecer a Cirlei pelo carinho que ela teve com a gente. E a dona Yara, então, foi um prazer enorme receber a estrela Magda Beatriz, segundo as palavras da minha própria tia. É a tia Yara, porque a tia... Olha só, gente. Não é a tia Yara. Obrigado. Não, para aí um pouquinho, para aí um pouquinho. E a Magda não lembra porque ela e o copo tiveram uma briga. Pare um pouquinho. Agora eu entendi. A produção aqui me deixou tonta, porque eu disse a tia, porque ela é tia da Ana. Não é a tia da Ana. Vocês não deixaram eu falar, é a tia Yara, tia da Ana. Aí a produção, tu é louca, ela já veio no programa 500 vezes. Não sou louca. Tia Yara das orelhas de Mickey é outra pessoa. Essa tia Yara é das Roma. Camisas. Essa prefere Roma. Eu quero agradecer a ela o livro sobre Aristóteles também que ela me mandou e todo esse carinho, né? Que eu não mereço esse carinho. Não mereço esse carinho. Agora, quando sou Vitorino, diz que a Barbra Streisand parece uma galinha cacarejando quando canta. Uma galinha cacarejando quando Gustavo, canta. tu não pode. Mas ela é o meu ídolo. É meu ídola, sei lá. Ela Três não dá, parem. Do mundo. A Barbra Streisand canta muito. Ela tem apenas um problema nasal que retira muito ar do ambiente. Ela Mas tem. é por esse problema que ela tem o alcance vocal tamanho. O Mercury não gostou do filme, quer tirar uma estrela e ela falou que pelo Qual era a deficiência dele? Qual era o grande talento dele, do Fred Mercury? O Fred Mercury? Era que ele tem ter mais assim, dentes que era na tudo boca errado. e mais espaço. Então, ela tem narigão. Falando sério, a Barbra Streisand canta O Manuel Poladian Ela esteve conversando com ela, tem uma fotografia no escritório. Manuel Poladian, o maior empresário desse país. E eu disse, Poladian, por que você nunca trouxe a Barbra Streisand ao Brasil? Eu disse, olha, ela é muito querida e tal. Só que ela quer 30 milhões de dólares. Ela não tem nenhum interesse em me cantar no Brasil. Olha aqui, o Chicão Tofani tem outra manchete, daqui a pouco ele vai falar, mas o Chicão Tofani, eu e o Gustavo Vitorino recebemos um material precioso do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. O Gustavo Vitorino e o Chicão falam e eu quero mostrar para vocês que eu prefiro que este assunto seja tratado justamente por dois homens. É que, Magda, acontece o seguinte, acontece um crime no Brasil a cada 2 minutos, uma mulher, ela é agredida, assassinada ou batida, uma violência absurda. Eu acho que o governo deveria de fazer realmente uma lei para botar esses caras na cadeia, mas na cadeia sem surto, sem essa picaretagem de habeas corpus, advogado desdobrar. Quem fizer isso aí é 10 anos. O modelo chinês não tem problema, solitário é 10 anos. E eu acho que nesses atentados, dona Magda, atinge muito a parte bucal, a pessoa sofre lesões na boca e perde... No rosto todo, né? Mas especialmente na boca, perde seus dentes e fica uma transformação muito triste e feia até para a vaidade da mulher. Então, a Associação Brasileira de Odontologia o Conselho Regional vai colaborar com isso, fazendo tratamento gratuito de quem sofre esse tipo de atentado. Vamos lá, Vitorino. Bom, vamos lá. É o seguinte, as mulheres que... Vai ter uma exposição. Isso aqui que eu mostrei para vocês é o convite da exposição. A exposição é o lançamento desse projeto, que é um projeto do Conselho Regional de Odontologia, que visa atender gratuitamente mulheres que tiveram a sua arcada dentária, o seu rosto deformado por violência doméstica. Então, esse brilhante projeto, que a gente não tem como não elogiar um projeto como esse, ele vai ser lançado nesse evento. No dia 8, que é o Dia da Mulher. Isso. E as mulheres que sofreram violência, que têm um registro judicial, registro policial, que provam que foram deformadas por violência, elas procurem o Conselho Regional de Odontologia, acesse o site do Conselho Regional de Odontologia, que lá estão todas as instruções para você participar desse projeto, porque você será chamada para uma avaliação e, repito, o CRO vai recuperar o seu rosto, vai lhe dar dignidade outra vez.
você terá os seus dentes recuperados, sua arcada dentária, sua face recuperada por profissionais que vão gratuitamente executar esse trabalho. Olha, eu quero aqui cumprimentar o presidente do Conselho Regional de Odontologia e toda a sua equipe, porque num momento tão importante como esse... E todos os profissionais da área que vão se envolver, como essa, a gente tem que aplaudir de pé. Então, olha, parabéns ao Conselho Regional de Odontologia e que vocês tenham muito sucesso. E mulheres, vocês que foram deformadas pela violência, procurem o CRO, eles vão lhe ajudar. Agora, se você quiser trabalhos em altura, bom, aí você procura a VertService. Ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos com sistema de acesso por cordas, sendo hoje, sem dúvida alguma, o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção de fachadas é com a VertService, profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o orçamento ou para o trabalho na sua residência, condomínio, empresa ou indústria, não importa. O que importa é que trabalhos em altura são com a VertService. www.vertservice.com.br. Acho que o Tofani quer fazer uma homenagem. Uma homenagem é o seguinte, dona Magda, que foi a minha manchete hoje. O Brasil teve, desde do início do seu futebol raiz, grandes laterais. O maior é Nilton Santos, que é o nome do estádio, que é do Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois teve Everaldo Gaúcho, campeão mundial na Copa de 70. O Roberto Carlos, que para mim foi o segundo maior lateral, e teve um outro gaúcho, Sadi Schwartz. Sadi Schwartz não teve na seleção brasileira por problemas de lesões, jogou no Internacional e no Corinthians. Mas a notícia triste do mundo do futebol, que ele essa semana, com 75 anos, veio a falecer. E eu convivi com o Sadi Schwartz, Sadi, com Y, o lateral folclórico do Internacional, que morava aqui no Menino Deus, na Praia de Belas, durante 5 anos no programa ícone do jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul, que o Paulo Sérgio Pinto inventou, chamava-se Virando a Mesa. O que era Virando a Mesa? Virando a Mesa era uma atualidade pampa um pouquinho mais, assim... Light. Light, levava na boa. Eu saía das festas, chegava ao meio-dia, uma vez eu dormi no Virando a Mesa. O meu programa foi feito dormindo, sabe? Rogério Amaral parece que foi o de mais sucesso. Desculpa, mas sem falar, o programa dormindo. Estava dormindo. O Rogério Amaral era o âncora, só que era um âncora estilo vitorino, prolixo, falava 10, 15 minutos. Esse programa passou o Brauner, que também faleceu, passou... 76, ele o Vidarte, gente muito bacana. E o Sadi travava comigo sempre um duelo, sabe? Um duelo, assim, que eu falava muito do futebol europeu, ele era argentino, porque eu torço para a Argentina, não torço para a seleção brasileira. Então, o Sadi, eu aprendi a gostar do Sadi e admirar ele. E o Sadi faleceu. Mas o Sadi deixou uma marca aqui, a marca, assim, do cara... da dignidade, do jogador, do cavalheiro, exatamente. Uma espécie de Bob Moore na versão Galdéria aqui. Seria Sadi. Então, eu tive o privilégio de conviver com o Sadi. Dedico esse espaço hoje. Um beijo à família dele também. Que Sadi seja acolhido por Deus. Parabéns, Chicão. Bom, nós falamos agora sobre a belíssima campanha do Conselho Regional de Odontologia e o Eugênio Carlos, que é nosso telespectador, sempre muito atento às coisas, ele diz o seguinte: 963 crianças até 11 anos de idade foram estupradas na cidade de São Paulo. Outras 547 vítimas têm entre 12 e 17 anos. São 125,8 por mês. Somente 180 estupradores foram presos nos 1.510 casos com menores no ano de 2018. E ele questiona, e o que estamos fazendo? Assim como estão todos lutando por mulheres agredidas, como ficam as nossas crianças? Fica aí, eu acho que a sugestão até, e o alerta que o Eugênio faz, e faz muito bem, que nós precisamos também que outras entidades também se preocupem, cada uma fazendo ou empreendendo aquilo que pode fazer, que está apta e que é o seu métier, para que a gente consiga também ajudar essas crianças. Eu acho também, né, que dentro desse entendimento está completamente certa a manifestação do nosso telespectador, mas a gente tem que entender que existem diversas pessoas que passam por traumas, que têm problemas sérios relacionados à violência, seja sexual, a psicológica, e sempre existem profissionais mais adequados para lidar com isso. Vejo que talvez a gente fala aqui de uma reconstrução facial, de um momento que, né, a questão odontológica pode ser a prioridade, então devem existir também, claro, acredito, sem dúvida, a própria instituição que trata de psicólogos, alguém especializado
nessa área, na psicologia Sim, infantil. a sociedade, psicologia, Agora, psiquiatria... tem esses investimentos, né? É mais grave porque a criança... Ela tem uma vulnerabilidade absurda. É por e isso ela que a não Ana consegue diz que pedir não dá ajuda. para comparar. É, e a assim, gente não pode dizer o que é pior, o que é Talvez, melhor. a Tudo gente é horrível, precisa né? Não tem realmente melhor nem buscar pior. Tudo é bandeira. horrível, é. Olha, quero deixar avisado para vocês, registre-se em cartório, preste atenção que eu vou sair de férias. Querida Magda, meio triste e meio feliz, explico. Você é para nós, grupo do Condomínio do Forte, do qual faço parte, motivo maior de assistirmos o programa. Mas sabemos que merece férias. Desejamos que aproveite, que volte logo e com muita alegria. Aproveita, curta e volte logo, certo? Vamos ficar atentos. Qualquer coisa que não esteja nos trilhos, vamos tomar as devidas posições, vamos comunicar-lhe, mantê-la sempre bem informada. Abraços a você, nossa Lady Magda, lindíssima. Gostou do meu cabelo? Diz que eu fiquei, E parece ainda que um sobre pouco isso, remoçada. Magda, tem muitas pessoas também preocupadas no Facebook, incluindo... Viu? Portanto, olha a calúnia. A Clélia Jaia e a Tânia Bittencourt, elas falam que, primeiro, a Clélia fala que teu óculos está maravilhoso. Ai, E a obrigada. Tânia fala, boa noite, gente linda. Tenho certeza que a Magda fará muita falta nesse programa. E pode deixar que a gente vai ficar de olho Porque controlando você a sabe turma. que o pessoal aqui é baixo, né? É do balacobaco. Saiu de Tu férias, sabe, dona dançou. Magda? Dona É por isso que eu não tiro férias, faz 12 anos que eu tô sentada aqui, que eu mas tenho medo de sabe- perder o lugar e medo da fama. Dona Magda, que o prefeito de Imbé, Pierre Emerim, está usando nas redes sociais e também lá na rádio de Imbé, que o Carnaval em Imbé está recebendo duas celebridades de peso pelo seu visual, o Chicão Tofani e o jogador Brian Rodrigues. Chicão Tofani, tu que é tem peso e visual. que é considerado o jogador mais boa-pinta do Brasil. Meu amigo Brian Rodrigues, que é um uruguai, está jogando agora no Juventude, nós vamos ser hospedados lá na mansão do Jorge Alimão. Tem a suíte Mas o Jorge Alimão by é em Tofani. Imbé? Em Imbé, mas é o Imbé Fashion, de frente para Lagoa. Não, eu não tem nada contra É aquele Imbé. Imbé que tu vê lá na Lagoa. Não tem nada contra lugar algum, mas sempre tu fala, eu sempre associei Imbé que e fosse Jurerê, Atlântida. mas eu gosto de Imbé. Agora, o senhor Chicão Tofani vive uma vida de milionário, né? Só nas caronas, só mas ele não é, surfando, Tu só tem surfando. prestígio no mundo de homens feios. No mundo. O senhor tem um exemplo de homem feio? Não. Tu poderia citar Vitorino. Não. Vitorino seria um Corolla que tem. Não fala de marca de carro. Não, é que o Corolla é carro de Pelo amor de velho. Deus. Não dá emoção pra subir a serra. E eu sou uma Lamborghini Huracan. Todo mundo quer subir a serra, agarrar, é gripe. A DKV entende? Vemag aqui enchendo. Ah, DKV, eu que sou a velha, hein? Quer dizer, tu já viu essa? Tu já viu essa, Mari? Um município ter atrações homens bonitos. Salvador é a capital do Brasil, foi a primeira capital do Brasil, afrodescendentes, lá 80% é afrodescendente de Salvador. Só que existe um grande problema no resto do Brasil. Os empresários negros têm problemas quando entram em bancos. Essa semana aconteceu um incidente fantástico, eu vi a gravação, foi mostrada na televisão, como disse o Vitorino, tem um telefonezinho, a pessoa grava tudo, né? Hoje não tem mais aquela história, essa câmera cinematográfica, aquelas coisas todas. O cidadão entrou no banco, um empresário negro entrou no banco e queria ser atendido. Meia hora, uma hora, na Caixa Econômica Federal. Aí Na Caixa Econômica Federal? Na Caixa Exatamente. Econômica Federal. Aí ele disse, eu quero ser atendido e tal. Aí esse camarada e tal, ele começou a gritar. Aí vem o gerente, o gerente geral. Eles aí chamam os seguranças do Mas banco, que horror, vamos para a delegacia de polícia. Aí o gerente disse, eu ouvi, ninguém me contou, com esse cara aí eu não vou. Podem algemá-lo. Algemaram o cidadão, homem de 40, 50 anos. E ele ficou de idade. quieto? Não, ele se debateu e tal. Foi, sim. Mas foi? Foi obrigado e tal. Camarada, eu vi a entrevista dele, totalmente constrangido. Aí apareceu uma pesquisa do Marcelo Paixão, professor da Universidade do Texas, que diz o seguinte: 48% dos microempresários negros dizem se sentir constrangidos nos bancos brasileiros. Que horror. Em Salvador, isso. mas só porque o cidadão é negro, ele é discriminado. Em Salvador, na Bahia. Mas então eu vou te Salvador, trazer a também. maioria é Mas é negro. o que eu estou dizendo. Marli, É o que eu estou dizendo. Mas o Instituto Etos mostra que há apenas 5% de negros nos conselhos das 500 maiores empresas do nosso país no Brasil. E somente 6% ocupam algum cargo gerencial nas empresas, dessas 500 empresas. Somos um dos países com o maior número de assassinatos de negros no mundo. Jovem. Os negros representam
representam 54% da nossa população e são 71% vítimas de homicídios. Então, assim, há um racismo, sim, Muito e é um grande. racismo estrutural. É grave isso. Mas, é grave, Roberto, eu queria completar o que o Roberto Acho falou, mas bonito é o o racismo seguinte, estrutural. eu fui numa festa, olha Depois só, eu gostaria de concluir. a maior festa funk do Brasil, o DJ é branco, DJ o Denis, é o baile do Denis. Não tinha 20 negros em 4 mil pessoas lá. Eu fiquei abismado com isso. E eu falei com amigos meus e disseram, não me sinto bem. Às vezes rola muito isso, não se sente bem. Pô, eu não sei se é um caso econômico ou um caso racial isso aí, mas eu acho que tão uma coisa econômico, horrível. Magda, isso. racismo estrutural no sentido de que as estruturas sociais tendem a ser racistas. Então, não é uma vontade de uma pessoa específica. Não é uma criança racista. É o não establishment. É uma... a estrutura que ela disse. Isso é o que eu pedi para ela. Isso é muito trocando agressivo. em miúdos, como se diz. Ana, O Brasil... eu não ia falar sobre isso ainda, né, Mas Marta? o Brasil é um Calma, país, calma, não é um precisa país que, infelizmente, é o nosso país que me deixa profundamente envergonhado com esse tipo de atitude que foi lá deste cidadão lá, o gerente. A Caixa disse que ele vai ser, puni-lo, etc. Não, Já houve protesto nessa agência, negros que foram até lá. Um cidadão bem posto, um cidadão intelectualmente com conhecedor não, e do não seu estava assunto. fazendo escândalo, não estava em nenhum momento perturbando a ordem do Cidadão estabelecimento. plácido, uma pessoa normal, tranquilo. Marta, tu quer outro dado na Eu sociedade dos passo meu advogados. dedo no espeto se depois deste episódio não... Tem muita gente que vai sair da Caixa Econômica Federal. Ah, com certeza. isso é Muitos verdade. correntistas sairão da Caixa Econômica Federal. Fazem Pode bem. ter certeza. Fazem bem. Vamos cuidar isso. Vamos cuidar esse isso. mesmo É uma maneira da gente começar a enquadrar e a protestar. Não precisa só ir para a rua. Tem conta na Caixa Econômica Federal, não importa se você é preto, branco, amarelo, verde, não importa. Sabe? Bom, fechar as contas na Caixa, vamos para outro banco. E justamente um banco que tem diversas campanhas publicitárias, Exato, trazendo exato. pessoas com entendimento e até slogans que falam que é o banco dos brasileiros, independente da sua orientação, vem se colocando. Então, tu ter um marketing que tem essa campanha, que tem esse discurso, o Marne há de concordar. Não adianta ficar bonito na televisão e quando a pessoa vai na agência, ela recebe esse tipo de tratamento. Aninha, mas a Fundação Getúlio Vargas e o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados também analisaram que apenas 1% de toda a população de advogados do nosso país, e é grande, só 1% é sócio em sociedades de advogados. Então, há um problema estrutural de fato. Claro que agora com essas questões que os negros têm, me faltou agora o termo que eles têm... condições de entrar na universidade, as cotas. Cotas. Isso ajudou, porque de 2005 a 2015, o percentual de negros no ensino superior passou de 5%, que era em 2005, para 12,8%, quase 13%. Então, isso favorece. Por quê? Porque não adianta. Ensino e cultura é o que abre portas para as oportunidades das pessoas, né? Então, já são avanços que o nosso país está atento, já tem algumas esperanças também, né? Maninha, tu tem mais notícias que eu sei. Temos sim uma notícia que preocupa muitas pessoas e vai além dos ambientalistas, como nós já comentávamos aqui, que foram feitas análises a respeito da água na região, nas proximidades onde aconteceu o desastre de Brumadinho. Então, foram 305 quilômetros analisados, então foram mais de 21 cidades e 22 pontos houve a coleta e a análise da água. O que preocupa é que 12 desses pontos foram colocados na categoria de água que não pode ser consumida e é uma água ruim. Mas o pior é que desses pontos também, 12 deles estão com, além de uma água imprópria, eles têm um alto risco à saúde das pessoas. Foram encontrados, então, os principais materiais, os metais pesados, foram colocados o manganês, o cobre e o cromo. E médicos já falam que isso, se a população acabar consumindo essa água, isso pode causar câncer, a infertilidade, problemas emocionais, problemas dos rins e o pior de tudo que isso pode causar uma certa demência, porque as pessoas ficam consumindo essa água e elas acabam passando por um processo depressivo que pode levar a um quadro grave, além da depressão, mas da loucura. Então as pessoas têm visões e o que mais a gente fica se questionando é o que irá
irá acontecer com os bombeiros, os heróis que tiveram contato direto não com essa água, mas com essa substância, porque dentro desse relatório feito pelo SS Mata Atlântica, foi colocado que hoje, passado todos esses dias, a presença é perigosa, mas quando aconteceu, disse que estava acima de 1000%, porque hoje está a 600, então na época em que aconteceu esse desastre, são manganês, cobre e cromo. Cromo é mortal, né? Cromo é devastador para os tecidos cartilaginosos. Lembra guardado algumas proporções Chernobyl, né? O Ministério Público lembra guardado algumas proporções a radioatividade, são metais pesados, mas o cromo em especial, para tecidos cartilaginosos, os órgãos, fígado, rim. E o pior de tudo isso, Vitorino, é que foram 112 quilômetros de mata totalmente devastadas. E o que preocupa os ambientalistas é que a fauna e a flora vai ser sim afetada, porque os animais estão indo até o rio para, de fato, tomar água. Isso vai influenciar, infelizmente, na questão dos pássaros, dos animais que estão ali na redondeza, e também pode afetar demais a agricultura familiar dessas pessoas. Porque por mais que elas recebam, e a Vale está levando caminhões-pipa para que elas recebam água de qualidade, o grande problema é que os pescadores não têm mais como sobreviver da pesca. A questão também do ambiente dessas pessoas e como isso acaba penetrando no solo, a agricultura tem que ser quase extinta, porque as pessoas não podem comer a verdura, ela não pode se sustentar, porque acontece nessas regiões de as pessoas trocarem. Eu tenho cenoura, aquela coisa bem feudal da troca, né, do escambo. Isso não pode mais acontecer, mas só que ninguém está coordenando isso. Ninguém está avisando as pessoas e dando chances para elas pensarem em novas maneiras de empreender. Mário Barcelos, e os aniversariantes? O primeiro aniversariante de hoje é uma figura muito conhecida na Primeira Guerra Mundial, Alfred von Schlieffen. Foi um marechal, jovem marechal que ele morreu antes da Primeira Guerra Mundial. Tem um manual criado por ele, von Schlieffen, manual Schlieffen, ensina técnicas de guerra. Ele morreu muito jovem, com apenas 30 anos de idade, já marechal. Imagine o talento dele como guerreiro e tal. Era muito bom, morreu com 30 anos, devia ser bom guerreiro. A época dos Junkers, eu estou falando dentro da área dele, senhor Vitorino. O Manuel Chip, esse aí, não se deu muito bem na praça. O senhor ridiculariza tudo. O homem foi um herói de guerra, uma das figuras mais referendadas dentro da história militar da Alemanha. Criou esse manual que foi obedecido, aliás, criaram até linha, tinha a linha Siegfried, tinha a linha Schlieffen e outras coisas, na época dos Junkers, que eram os militaristas da Alemanha, que forjaram, que plasmaram a Alemanha desde o início do século XIX, antes de que a Alemanha se tornasse um estado com a união dos principados, com a união dos burgos, etc., que tinham mais de 300 naquela oportunidade. Com a criação do Estado prussiano, que, através dos seus novos dirigentes, cria tudo isso. Foi uma figura importante dentro desse cenário militarista alemão, que levou a 2 guerras. Virginia Lane era uma baixinha de 1,50 m e que se tornou a grande vedete brasileira, que ela tinha um corpo muito bonito. E ela foi namorada excepcionais. Foi namorada do Getúlio Vargas. Ela declarou isso, né? O Getúlio não era fácil. O Getúlio passava nada. A dona Darcy Sarmanho Vargas era o nome da esposa do Getúlio, né? E o Getúlio, ela mesma declarou, eu li um livro lá que ela escreveu, né? E ela declara tudo isso. Foi a grande vedete brasileira, trabalhou com os maiores empresários do ramo, principalmente Teatro Rival, aquela coisa lá do Rio de Janeiro, né? Bom, depois da Virginia Lane, o Pierre Clostermann, que foi um aviador francês na Segunda Guerra Mundial, que foi considerado um herói, abateu muitos aviões da aviação alemã, da Luftwaffe. O Charles Durning, um ator norte-americano. Alguns filmes, eu me lembro, um é que ele foi presidente dos Estados Unidos, um dos filmes, ele é um gordinho, esse tipo Vitorino, meio reforçado e tal, que participou... Você reclama. Mas eu estou dizendo... Deixa ele concluir isso e o senhor terá o direito à resposta. Fica de sunga aqui na frente. Uma vez eu fiquei no beira da mesa e ganhei de todos ali. Não é verdade. Não é verdade.
sabe por quê? Sabe por quê que não é verdade? Porque a gente não ganha insalubridade aqui. Não é verdade. Se ele tivesse ficado de cueca e de coturno, como ele queria aqui na frente... Que eu dançava no queijinho. Ah, bom, mas isso quando tu tinha quantos Chicão, anos? Mário Andretti de aniversário Faz um hoje. tempo. O maior piloto da história. Ganhou Indianápolis, campeão da Fórmula 1 e Le Mans. Filho dele tem 3 equipes na NASCAR. Segundo, Sepp Maier. Sepp Maier, o maior goleiro alemão da história. Foi campeão mundial em 74 do Bayern Munique. Terceiro, Ingo Hoffmann. Ingo Hoffmann, um brasileiro que não... Foi o maior Hoffmann Gaúcho, da né? história da humanidade. Ingo Hoffmann não era gaúcho. Ingo Hoffmann era um piloto São brasileiro Paulo. que teve... O maior na- Hoffmann da história da Paulista. humanidade. Mas olha aqui, dona Magra. Isso aqui virou papagaio de pirata. Eu posso te explicar uma coisa? adorando Posso explicar uma essa coisa? dobradinha. Quando é pra fazer silêncio e tu te junta com ele pra fofoquear e ficar incomodando, Mas ele tá aí ele é teu amigo. Ele tá Agora falando que mal tu tá do falando, Russell. tu acha ruim. Ele fica falando mal do Então, quando Russell. os de lá falam e vocês ficam de mimimi, também Diz que não o gosto. Russo tá pela GPA, dando em cima de todo mundo na rede de Porto Alegre. Para finalizar, Levir Coupe. Leviro Coupe é um, Maior é um, treinador do universo. não, é um técnico catarinense que hoje é o técnico do Atlético Mineiro. É. Isso é verdade. Encerrados. Encerrado. Conheço tudo, viu, dona Maria? Quase tudo. Stefani. Fala pra E o esse nosso lado. Vitorino é só chute, né? É o maior conhecedor do planeta. Mas quando a coisa aperta, tu Fica diz que ele é dizendo. maravilhoso. Não, Quando ele quer carona. É isso. Quer carona. Mas o jogo... Depois que o doutor Vitorino deu uma aula sobre fimose, ficar Não, não, entender a de fimose foi o de menos. É brincadeira. E aí, quando ele deu, como é que era? Do piolho, do pássaro, que tinha 3 pernas, E o cara uma viu no unha. Google e disse que é tudo O mentira. cara entende de Senhores piolho de telespectadores. pássaro raro, não para. Perdoem essas pessoas que nunca leram a enciclopédia. Não, vocês perdoem os rodos todos Vai, aqui. me entendeu? deu. National Geographic pra você. Tá, tu ia dizer o quê? Enciclopédia Barça. Vamos. São O fracos. Vitorino... Eu que sou a velha, enciclopédia Barça, é a terceira. Quando eu tive a coragem de fazer o primeiro ensaio nu de um cara no Brasil, no Rio Grande do Sul, no qual o Ricardo Mack me parabenizou, que ele não teria coragem. quem é Ricardo Marques? Que é um gaúcho que foi um ator aí, é um ator É aí. aquele que disse Sabe uma palavra na novela da- Todo o do pessoal cigano. daqui foi me prestigiar da casa lá no Quality Hotel, que a gente fez um coquetel, e o seu Vitorino estava na Expo Inter, certo? Ele tava falando, porque E sabe o que ele ele disse? tava Ele disse, apaixonado por aquela vaca. e ele disse que as minhas fotos me saíram no Globo Rural. Agora tu vê. Aí as minhas fotos foram todas vendidas. Todas vendidas. olha aí. Tem? Pro Globo Rural. Agora tu vê. E ele não teve essa coragem. E as minhas fotos estão aqui, estão no meu livro, botei. Sensacional. Muito É. E qual é bem. a música que vai ter? Fine Art, estilo da foto, Não, aquele não livro igual provoca, do, que ele já do falou. Beca, Não preto e branco, fotografado pelo Antares Tem Martins. que ser preto e do branco, Miss que aí não Brasil. aparece as perebinhas da bunda que as Perebinha, né? Só Sabe, que Vitorino, é ó. tão lisa que eu botei As Metacril. Botei isso, botei Metacril quando quer deixar o bumbum que nem os dedos. Tá, chegou gregos. agora, já se exibiram bastante? Eu vou pra praia, né? Presta querido? atenção no serviço Querido, aqui, ó. para aí. Presta atenção eu no sou serviço. assediado pra caramba, eu não sou que nem tu. Tá na Na repescagem Assembleia total, hein? Legislativa, onde muito se toma chimarrão, no gabinete do deputado Zé Nunes, do PT, toma-se chimarrão, mas numa cuia muito especial. Numa cuia do presidente Bolsonaro. Ele que, o deputado Zé Nunes está aí, ó, tá lá, olha lá a cuia, ó. Pois esse deputado foi crítico ferrenho do governo de Jair Bolsonaro. Todos os dias sorve o seu chimarrão em uma cuia com o rosto do presidente gravado a fogo. Naturalmente, ele não é o dono dessa cuia, né? Daí seria demais também personalizada. Na verdade, a cuia é de um outro parceiro, um colega, Rui Ligaray, do PSL, que é amigo do filho de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, e claro, defensor aguerrido do presidente, que leva e aí quando ele começou a tomar, o pessoal disse, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto. Não, ele disse que não tinha problema algum, que podia fazer a foto, que não tinha nenhum comprometimento. Eu também acho. A senhora está muito eufórica pelas suas férias. A senhora está me passando isso aí. Não, querido, não tô. Onde é que você vai nas suas férias, dona Maria? Conta Viu pra como a nós. pessoa não presta atenção no serviço? Ele tá aqui desdobrando Quando uma eu gata digo aqui. que eles não ouvem o que a gente fala, eu já falei. Ele tá no Tinder Não, aqui. A senhora disse que é na Bahia. Na Salvador. Está procurando a Prado Jennifer? Forte. É que Salvador é na Bahia, né? Exatamente. Pois é, então. Eu disse Salvador. Essa aula eu fui. Assim, ó. Nós queremos os detalhes mais Sórdidos. precisos, sórdidos. Mas só quando ela voltar. É, esses a detalhes. meleca da história, aquela coisa bem. Tá de ex-marido, hein? Ele tem abdômen marcado. Pra sei. não fugir à regra,
O último a saber que eu ia para essa foto. É o último a saber. Eu hoje saio e volto só dia 12. E a barriga do bacana é cheia de gominho, né? Que nem a dele. Eu não sei. A minha não é gominha, a minha é melancia certinha. A tua não é estragada, né? A tua não é Tu estragada. viu essa, Mari? Como é que a esposa não conhece a barriga do marido? Ela apaga a luz pra não Eu ver não essa sou mais esposa dele. A gente se casou na Festa Nacional da Música no segundo dia e no terceiro dia a gente se É o som do Eu Roberto fui Carlos. Não dei presente, não deu tempo. Não, mas tem tempo ainda de dar presente. Né? Agora tem que ter um pra cada um, que agora a gente tem casa separados. Não, Gustavo Vitorino, eu vou pra Salvador, Ele vou me pra uma disse que o Ruxo praia. ficou Só pro carnaval, triste. que do Lelê, Dona Magda. Vou ficar fora de 1º de março a 11 de março. Dia 12 eu estarei de volta. Fica com o dinheiro do casal, eu vou pro magistério. Tu vai pro magistério. Comer cheeseburger no treino do Zé Pedro. Ela vai pra Salvador. Com toda a mordomia, Não. com os Quem é que tu pensa que bombadão. ficou com o dinheiro do divórcio? Mansão. Essa bancada aqui é de uma injustiça social muito Serviçais. grande. É verdade, Tu também vê acho. o caso do Ruxo que tu me contou. Eu não te contei nada. Não, o Vitorino disse que uma das coisas que deixou o Ruxo em depressão é que a Roberta vai passar o carnaval no Rio e ele ia convidar para passar na Praia do Barco. Lá tem barco também. O problema... Não. Tu acha que foi isso? Não. O problema é que a Roberta vai pro Rio e ele vai pra Praia do Barco. Do barco, é. Ele volta de moto. De moto. E ela volta de jato. De jato, para economizar gasolina de moto. E a Roberta para gastar gasolina. E jato Querosene, particular. Tu vê, de jato particular, mas não tem particular. chance nenhuma. Não, aquele lado ali, o cara tá, olha... Ele tem que sair, a depressão dele A tá por causa moto disso do aí. Ruschel consome 1 litro por quilômetro. Coitadinho do 1 litro por quilômetro, aquela moto. É, não, cada folga dele sai caro. Sai muito caro a folga da pessoa. Vem cá, gente, vamos falar sobre uma coisa que está às portas aí. Então, o fala. carnaval está chegando e eu vou falar um negócio para vocês. Existe uma mudança muito séria de filosofia nas principais cidades brasileiras. Com exceção de cidades que têm carnaval tradicional e bem patrocinado, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife, a grande maioria das cidades está optando por investir recursos menores e é carnaval de participação popular, Magda. Menos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deu uma banana para... Bloco de rua. Não, foi o que eu disse. São Paulo, Rio, bloco de rua. Bloco de rua, participação popular. Aqui em Porto Alegre estava começando a decolar, mas aí começaram a proibir não sei o quê, começaram a proibição aqui, é que eles preferiram colocar na orla do Guaíba e tirar ali das regiões que tem moradores, como a Cidade Baixa, Mas eles conseguiram colocar na orla? Conseguiram alguns, mas outros não respeitaram até certas diretrizes de segurança, porque o bloco tem que, então, ter uma segurança privada, tem que ter toda uma estrutura para receber os folhões, porque por mais que seja na rua, também tem que ter uma equipe preparada para... Tudo é organizado. E eles tinham um projeto enviado com antecedência pelos representantes, colocados assim, porque é difícil a gente ir, é óbvio. Existem responsáveis por esses blocos, por esses grupos carnavalescos que devem, de alguma forma, tomar a frente para serem responsabilizados. Nós mesmos defendendo aqui no programa que é CPF, mas ali na Cidade Baixa... Ali na Cidade Baixa é um inferno. Mas é super organizado. Mas ali virava um inferno. Mas assim, ó, é muito bem frequentado, as pessoas curtem, fazem mesmo, eu vejo, já teve agora por esses dias. Tem morador da Cidade Baixa que viajava na quinta ou na sexta, voltava na quarta, mesmo sem ter pão de ir, viajava a Bangu na operação. Mas, ô Vitorino, quem vai ficar Bangu na tristeza é tu, sabendo que a Magda amanhã está indo pro Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, enlouqueceu. Que é o lugar mais sofisticado do Brasil, que é lá na Bahia, que tu vai alugar uma casa. Mas é longe, Gurizinho. Mas ela tem carro à disposição, querido. Tu acha que é esquema? Tu acha que é esquema Uber? Jato do chuveiro e o jato do cabelo. Que nem lá, gente, Uber e Sandeiro. E Sandeiro. Uber só rola Sandeiro. Agora, no carnaval, uma das coisas mais divertidas também, pelo menos eu gosto, é de ver os nomes dos blocos de carnaval. Deus. São muito engraçados. Nem todos podem ser ditos aqui, né? Na semana passada, teve um grupo bem legal de jornalistas que saíram num bloco que se chama Imprensa que eu gosto. Imprensa que eu gosto. Essa tá boa. Engraçado. Imprensa que eu gosto. É bem divertido de ver.
o Sentapua que tinha lá no Flamengo, no Rio de Janeiro, mudou de nome. Eles mudaram de nome. Senta que não dói. Que isso? Mas, dona Magda, você não podia rever, Mário. Poderia fazer isso aí na televisão? Não. Senta que não dói? Não, parou. Tem, preste atenção. Os blocos, é só no jornal. Só de ouvir isso eu me sinto indecente. Não dói com ele. Olha aqui, ó, brincadeiras à parte. Hoje, nós falamos aqui, a notícia, a mídia toda falou, sobre o problema das tornozeleiras, né? Que venceu o contrato com a empresa, a grana. E aí, agora, a previsão do governo do estado é de 40 milhões de reais por 10 mil tornozeleiras eletrônicas. O governo diz que tem equipamentos, vão ser solicitados, enfim. O contrato com a empresa, que essa aí... 4.400 cada uma. Pra que tão caro? Gente, tem pulseira de ouro com brilhante que não custa 4.400. É só no nosso estado que isso acontece. Uma tornozeleira eletrônica com fraude, sujeita a fraude, bota um papel alumínio e ela não funciona. Isso é verdade. Isso? Alguma coisa é demais. Estranho, hein? Porque essa história de GPS, celular de 500 pila, tem não, GPS, muito caro, monitora muito igual. caro. Quem tá negociando aí tem que ser... Não, essa que já acabou, não vai ter. Que nem os etilômetros da Polícia Rodoviária Federal, lembra? Os etilômetros custavam 3.800 cada um e tinha o mesmo etilômetro para vender na internet por R$300. Olha aqui, ó, o contrato com a nova companhia prevê ainda que até 10 mil equipamentos possam ser usados pelo Estado mediante a demanda. O custo será de R$ 338,95 por apenado, ou seja, R$ 78 mais caro que o antigo contrato. Olha bem, essa é a manutenção, o monitoramento, não é a tornozeleira. Porque eu acho, por exemplo, eu pagaria R$300 por tornozeleira, agora 4 mil eu não pago. Eu vou ser honesto para vocês, essa ideia de tornozeleira funciona muito bem quando você tem uma estrutura... É só a gente avaliar quantos apenados precisam dessa tornozeleira. E tem uma estrutura adequada. Elas não funcionam. Não, tu volta pra elas não funcionam, é isso que eu estou dizendo. Essas que agora estão saindo de circulação, muito caro. Tá? Saíram de circulação agora que terminou o contrato, não renovaram, enfim... Era um papel alumínio desse que a gente embrulha o sanduíche, não sei o quê. Negócio vagabundo, você bota em volta e... Não, sabe? Bobagem. Isso é uma bobagem. Uma tornozeleira. É isso mesmo. Tag Royal. Dona Magda, Fala, querido. O Rio de Janeiro, o carnaval, estamos falando de carnaval do Rio de Janeiro, é comandado pela Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Tinha muitas camisas, tal, na época que morei lá, e até dei de presente essas camisas. Só que tem uma confusão tão grande com a Liesa que eles estão pensando em tirar a Liesa do comando. Querem agora uma compliance, que é o nome da moda, que significa transparência e ética nos negócios. Estamos pensando até em contratar o Roberto Medina. Medina para criar uma nova empresa para todos os anos fazer uma gestão sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, que é muita confusão. Prenderam até o Chiquinho da Mangueira esses dias por corrupção, o Chiquinho da Mangueira, que é um dos organizadores que pertence à Liesa também, que é a dona do Carnaval do Rio. A Liesa que manda, autoriza a transmissão e aquela série de coisas. E como tudo no Brasil existe sempre um processo de corrupção, um processo de que quanto é que eu vou levar nisso aí, né? Quanto eu levo nesse esquema? Qual é a comissão que eu levo? Então, esse é o status do Rio de Janeiro. Tomara que uma outra empresa assuma o comando do Carnaval do Rio de Janeiro. Só queria repercutir. Falando sobre o Rio de Janeiro, tem uma... É que, de fato, hoje surpreendeu demais que muitos sambistas e pessoas relacionadas com as escolas de samba foram surpreendidas com uma vistoria de emergência que pode, então, fechar a Sapucaí. Ela foi, de fato, interditada, mas a justiça, prevendo a questão do dinheiro das pessoas que investiram, das pessoas que viajaram... Prejuízo do Rio de Janeiro. Não, e é um evento internacional. Nós falamos de pessoas que viajam o mundo para curtir o espetáculo e com um dia de antecedência, os desfiles começam na sexta-feira, foi interditado, mas só que a justiça já entrou em ação, já solicitou que os bombeiros refaçam essa vistoria e que a Liesa, então, se responsabilize por todas as mudanças, os perigos, mas só que aquela coisa, não pode acontecer isso há 2 dias ao carnaval, vai lá, fecha tudo. Pode, porque nós estamos aonde?
Ai, nem no Brasil, o país do futebol. Brasil. Só o que acontece isso? E os carnavalescos entraram em pânico, desespero, porque os carros já estão sendo deslocados, as pessoas já receberam suas fantasias e vai fazer o quê? Vai explicar o quê? Nós vamos embora neste momento, vamos deixar você dormir em paz. Lembrando que amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltamos com Atualidades Pampa, que ficará na minha ausência sob comando de Carla Krieger. Bom final de semana a todos, bom final de semana. Boa noite a todos, bom carnaval e depois a gente se encontra, tá? Tchau, tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.